Meus alunos e alunas, professor Soares trazendo aqui um vídeo falando aqui sobre um tema interessante que é encontrar a fração geratriz de dízima periódica. Então, como é que a gente vai começar falando? Quando estamos transformando número fracionário em número decimal, podemos encontrar um número inteiro. Nós podemos encontrar número inteiro, ou podemos encontrar também número decimal exato, ou podemos encontrar também dízimas periódicas. Então, por exemplo, se eu divido o número 10 por 5, 10 dividido por 5 dá 2, né? Dá um número decimal racional, né? Inteiro. Dá um número racional inteiro. Eu poderia dizer que tem uma vírgula aqui, mas nós não escrevemos 2,0, né? Nós deixamos somente como 2 inteiro. Quando eu divido 4 dividido por 5, eu tenho 0,8. Ele é um número racional decimal exato. Então, ao dividir 4 dividido por 5, né? 4 dividido por 5, a parte inteira fica vazia, a gente vai transformar os 4 inteiros em 40 décimos. 40 dividido por 5 dá 8. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, nada. Então eu tenho aqui esse 0,8 que é um decimal exato. Vem aqui a outra situação que eu tenho, o número fracionário 2/3. Eu quero transformar em um número decimal e veja o que acontece nessa divisão de 2 por 3. Então a parte inteira fica vazia. Vou transformar aqui em décimos, fica 20 por 3 dá 6. 3 vezes 6, 18. 20 menos 18, 2. Então eu vou agora transformar aqui, botando mais um zero, transformando 2 décimos em 20 centésimos. E 20 dividido por 3 dá 6. 3 vezes 6, 18, também para 22. Isso aqui percebam que vai se repetir. 20 dividido por 3 dá 6 também. E isso vai se repetir. Então, esse número que se repete tantas vezes é o que nós chamamos de uma dízima periódica simples. E o número que está se repetindo, que é o número 6, ele é chamado de período, né? Existem outras situações que você tem uma dízima, mas ela tem uma particularidade em relação à dízima periódica simples. Veja o que acontece se eu dividir o número 1 por 6. Na divisão de 1 por 6, eu tenho aqui 0, transformando 1 inteiro em décimos, eu tenho 10, dividido por 6 dá 1. 1 multiplicado aqui vai dar 6, né? 10 menos 6, 4. Vamos transformar agora para 40 centésimos. 40 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36 para 40, 4. Novamente, 40 por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36 para 40, 4. Então, isso aqui vai se repetir infinitamente. Então, a divisão de 1 por 6 resultou em um número 0,1666, que nós chamamos de dízima periódica composta. O que difere essa dízima periódica composta da dízima periódica simples? Vamos olhar aqui, ó. Na dízima periódica simples, eu tenho uma vírgula, 0, e já começa o período. Na dízima periódica composta, eu tenho o 0, a vírgula, e entre a parte periódica tem um número que não se repete. No caso aqui, o número 1. Então, esse número que não se repete, que fica entre a parte inteira, que é a 0, e a parte que se repete, que é o período, se tem esse número aqui no meio, que pode ter uma casa, ou duas, ou três, ou quantas casas for, vai formar uma dízima periódica composta. Então, a primeira parte aqui do nosso objetivo é fazer com que vocês reconheçam
quando é que uma dízima periódica é simples e quando é que ela é uma dízima periódica composta. Então, eu vou escrever aqui do lado exemplo de outras dízimas periódicas simples, né? Ou seja, 0,222 infinito. É uma dízima periódica simples. Outro exemplo de uma dízima periódica simples é 0,888 infinito. E uma dízima periódica composta, basta apenas que eu escreva entre essa parte periódica outros números que não se repitam, né? Por exemplo, eu vou usar essa primeira, eu vou escrever aqui 0, vou até mudar aqui a cor, colocar aqui de azul, vou colocar aqui dois números, vou colocar aqui 5, 4, aí vou novamente escrever aqui de vermelho para que vocês observem, é 2, 2, 2, 2, infinito. Então veja que entre a parte periódica, né? Veja que entre a parte periódica, que é o 2, que é o número que se repete, e o 0, entre eles dois tem um número, no caso aqui dois números que não se repetem. Então, nesse caso, eu tenho uma dízima periódica composta. Então, vamos agora, depois desse objetivo de vocês identificarem quando é que a dízima é simples ou composta, vamos agora fazer aqui algumas continhas para encontrar uma maneira de você encontrar a dízima, né? Ou seja, a fração que resultou na dízima, 0,444. Eu vou fazer aqui alguns exemplos e depois a gente vai generalizar para toda vez que você encontrar uma dízima simples ou uma dízima composta, você aplicar esse conhecimento sem ter que fazer tanta conta, certo? Então, primeira coisa, eu encontrei a dízima, eu olho aqui para ela é 0,444 infinito. Eu vou identificar que o período dessa dízima aqui, né, o seu período, é o número 4. Esse período é o número que se repete, ele é formado apenas por um algarismo. Um algarismo. Então, analisando isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que a geratriz que eu estou procurando, né, a fração que eu estou procurando, eu vou chamar aqui de x. Eu vou dizer, olha, a minha fração geratriz é x. E esse número e essa fração resultou na dízima, 0,444 infinito. Então, o procedimento que a gente vai usar aqui é o procedimento usado nas equações. Eu vou chamar essa primeira que eu fiz aqui, x igual a 0,44, eu vou chamar da equação 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar essa equação, eu vou multiplicar ela por 10. Então, uma multiplicação simples, né? O x multiplicado por 10 vai resultar em 10 vezes o x. E esse número multiplicado por 10, a vírgula se desloca para a direita uma casa, né? Então vai ficar 4,444 infinito. Que eu vou chamar essa aqui de equação 2. O resultado, né? Ou seja, o produto da primeira equação por 10. Então, depois disso, o que a gente faz agora? Nós vamos pegar, eu vou fazer a subtração desta primeira equação, eu vou subtrair da segunda equação. Então, eu vou fazer aqui, usando o algoritmo da subtração, vou escrever 10 vezes o x igual a 4,444 infinito, que é a nossa equação 2, e vou subtrair da primeira, que foi x igual a 0,444 infinito. Então, fazendo essa subtração, veja o que vai acontecer. Vamos começar, como a gente faz as subtrações. Essa parte que está aqui depois da vírgula, 444 infinito, menos 444 infinito, isso aqui vai sair, né? Isso aqui vai dar igual a 0. E aqui, 4 menos nada vai ser igual a 4. Então, aqui eu tenho igual a 4, igual, aí 10 menos 1, 9. Então, aqui ficou
9 vezes o x igual a 4. E aqui, para finalizar, eu vou fazer x é igual a 4 sobre 9. Você pode agora ir na sua casa pegar uma calculadora e dividir esse número 4 por 9. Se você dividir o 4 por 9, com certeza você vai encontrar esse número, 0,444 infinito. Então vamos agora para o segundo exemplo. No segundo exemplo eu também tenho uma dízima periódica, simples, né? O período aqui, o número que se repete, é o algarismo 7. Ele é que é o nosso período, né? O 7. E eu vou dizer que a nossa fração geratriz é, vou chamar aqui de uma letra, de uma outra letra, vamos chamar de y, né? Y é igual a 0,777 infinito. Vou escrever só esses três aqui. Então, o período aqui tem um algarismo. Então, eu vou pegar a primeira, vamos multiplicar essa equação que nós encontramos, vamos chamar aqui de primeira equação. Vamos multiplicá-la por 10. Quando eu multiplico por 10 uma equação, o primeiro e o segundo membro multiplicado por 10, ela continua uma equação equivalente à primeira. Então, eu vou encontrar uma equação 10y igual, a vírgula vai andar uma casa para a direita, vai ficar 7,777 infinito. Então, eu vou chamar essa aqui de equação 2. O mesmo procedimento que eu usei ali no exemplo anterior, a gente vai fazer aqui. Vamos subtrair. Vamos pegar aqui 10y igual a 7,777 infinito, menos a primeira, que é y igual a 0, né, e novamente aqui a dízima. Subtraindo uma da outra, esse valor aqui menos esse dá 0, então eu tenho 7 menos nada, 7, igual 10 menos 1, 9, né? Então fica 9y. Então esse y que representa a nossa fração que eu estou procurando vai ser igual a 7 dividido por 9. Quando eu faço aqui dividido por 9, eu estou usando, multiplicando, dividindo o primeiro membro por 9 e o segundo membro por 9. Isso aqui é uma das propriedades das equações, né? Então aqui vai ficar 7 nono. Se você dividir 7 por 9, você com certeza vai encontrar essa dízima 0,777 infinito. Então aqui no exemplo 3, no exemplo 2, considerando aqui o exemplo 0, o exemplo 1 e o exemplo 2, vamos observar aqui, comparando com a primeira e a segunda equação, a primeira e a segunda dízima. Eu vejo aqui que essa minha dízima, o período dela é formado por dois algarismos. É formado pelo número 23. Veja que o período aqui é formado por duas casas, né? Período, nesse caso aqui, ele é formado por duas casas, dois números. Ou seja, tem o número 2 e o número 3. No exemplo anterior, no exemplo 1, veja que o período era formado apenas por uma casa. Aqui foi por duas. Eu vou agora responder, encontrar a geratriz, que eu vou chamar aqui de Z. Eu vou dizer que a geratriz é Z, ela é igual a 0,23 infinito. Eu vou fazer aqui o meu procedimento e depois a gente vai comparar para que a gente chegue numa conclusão, né? Primeiro vamos agora a primeira equação. Primeira equação, eu vou multiplicar ela agora por 100. Vou multiplicar por 100. Veja se vocês percebem o porquê que eu vou multiplicar por 100. Ó. Essa primeira equação multiplicada por 100 vai ficar 100 vezes o z, que é a nossa geratriz. Esse número 0,23 multiplicado por 100, a vírgula agora vai se deslocar duas casas para a direita. Lá no outro foi uma casa porque era por 10, aqui vai ser duas.
é por 100. Então vai ficar 23,23 infinito, que eu vou chamar aqui de equação 2. Essa outra aqui foi a equação 1. E essa aqui é a equação 2. Então vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos no anterior. Vamos subtrair a primeira da segunda equação. Então eu tenho aqui a segunda, 100 vezes o z, que é a nossa geratriz que eu estou procurando. 100 vezes z igual a 23,23 infinito, menos a primeira, que é z igual a 0,23 infinito. Então, subtraindo uma da outra, esse valor aqui menos esse vai dar 0, né? Então, vai ficar 23 menos 0 dá 23, igual 100 menos 1, 100 menos 1 vai ficar 99, z. Então, o nosso z, a gente vai encontrar, eu vou usar aqui o que eu falei anteriormente, que se eu tenho aqui uma equação e eu divido o primeiro e o segundo membro pelo mesmo valor, a equação não se altera. Então, eu tenho 99z dividido por 99 e o segundo membro 23 também dividido por 99. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu dividir 99 por 99, dá 1. Então, só fica o z, que vai ser igual, né, a 23 sobre 99. Então, veja aqui agora, para a gente fazer a comparação aqui, ó. Vamos comparar com o que nós já fizemos. A primeira, veja que essas contas que a gente está fazendo, eu quero que vocês entendam que não precisa vocês fazer essas contas. Basta que vocês lembrem, se eu encontrar uma dízima periódica, como é que eu faço para encontrar a geratriz? Aqui 0,44. Eu vou escrever uma fração que o numerador é o período. Veja aqui, ó, o numerador dela é o período e o denominador eu botei um 9. Nessa outra aqui que eu fiz agora, veja que o numerador é também o período, 23, só que o denominador eu botei 2 noves. Entendeu aqui, ó? Então eu quero que vocês entendam que essas dízimas periódicas simples, a gente faz uma fração, o numerador é o período e o denominador vai ter um 9 se o período tiver uma casa, vai ter 2 9 se tiver 2 casas, vai ter 3 9 se tiver 3 casas, e assim você encontrar a fração geratriz de qualquer dízima periódica simples, né? Então, vamos usar esse espaço aqui de cima, antes de começar a dízima composta, para que vocês verifiquem. Então, imagine que você encontra uma dízima 0,45646 e ela se repita dessa maneira. Então, sem fazer essas contas, a fração geratriz que vocês vão fazer, o que é? Vocês vão escrever uma fração, o numerador vai ser o período todo, né, que é 456, e o denominador vai ser 999. Se você pegar uma calculadora aí na casa agora, vocês podem acompanhar comigo aí, ó. Se você fizer aqui 456 dividido por 999, você vai encontrar 0,456456, né? Que é exatamente a dízima que nós estamos procurando. Então não precisa fazer essas contas. Essas contas, o objetivo de eu ter feito elas aqui é apenas que vocês entendam que de uma maneira bem simples você pode encontrar a fração geratriz de qualquer dízima periódica simples. E agora aqui, no exemplo 3, eu vou trazer uma dízima que ela não é uma dízima periódica simples, né? Vamos analisar aqui, ó. Ela tem a parte 0, aí tem um número que não se repete. Veja que o número que se repete aqui é o 34. Então, esse 34
ele continua, a gente chamando ele aqui de período, é o 34. Mas entre a vírgula e o período tem um número que não se repete, que aqui no caso é o número 8. Então aqui a gente diz que é a parte não periódica. Não periódica. Então, esse tipo de dízima, que tem uma parte que não se repete, ele é chamado de dízima periódica composta, né? Como nós já conceituamos lá em cima. Então aqui você tem uma dízima composta. E como é que a gente encontra a fração geratriz dessa dízima composta? Então, nessa fração que está aqui, vamos chamar essa fração geratriz de W, né? Eu vou chamar aqui W é igual a 0,8, que é a parte que não se repete, e a parte periódica 34, infinito. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar essa equação, vou chamar aqui de equação 1. Eu vou dizer que essa equação 1 eu vou multiplicar ela por 10. Deixa eu ver aqui, eu vou multiplicar ela por 10. Então essa multiplicação dela por 10, eu vou fazer aqui para a gente chegar na conclusão depois. Vou multiplicar ela por 10. Então, W vezes 10 vai ficar 10 vezes aqui o W. E esse valor multiplicado por 10, também como nos exemplos anteriores, a vírgula vai se deslocar uma casa para a direita. Vai ficar 8,34 infinito. Tudo bem, agora veja que aqui, depois que eu multipliquei a primeira por 10, eu encontrei uma equação que eu vou chamar de equação 2. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação 2 e vou multiplicar ela por 100. Por que eu vou multiplicar por 100? Veja o que vai acontecer agora. Esse 10W aqui, multiplicado por 100, vai ser igual a 1000. Né? 10 vezes 100, 1000. E esse 8,34 infinito, quando eu multiplicar ela por 100, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então vai ficar 834 infinito. Então essa equação aqui eu vou chamar de equação 3. Então aqui do outro lado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação 2 e vou subtrair dessa terceira. Então vai ficar aqui 1000W, né? Vou pegar essa aqui, 1000W igual a 834,34 infinito, menos a segunda, menos essa, ó. 10W igual a 8,34 infinito. Então, subtraindo uma da outra, eu tenho 1000 menos 10, dá 990, né? 1000 tirando 10 fica 990W, que é a nossa geratriz que eu estou procurando. E aqui eu tenho 34 menos ele dá 0. E o que sobrou aqui? 834 menos 8. 14 menos 8, 6. Aqui ficou 2, né? Então, eu tenho 826. O resultado dessa subtração. 14 menos 8, 6, né? Aqui ficou 2, então 826. Então, a minha geratriz vai ser igual a 826 sobre 990. Certo? Então aqui eu encontrei, ó, se você pega aí uma calculadora aí de vocês e faça essa continha. Vocês podem fazer aí 826 dividido por 990. Veja o que vai acontecer, ó. Vai ficar 0,34, que é a nossa dízima periódica
composta que nós estamos procurando, né? A geratriz é essa aqui. Então, eu vou fazer um outro exemplo também, para que vocês cheguem à conclusão junto comigo, né? Para quando você encontrar uma dízima periódica composta, como encontrar a sua raiz. Então, antes de passar aqui para frente, veja que para encontrar, veja que essa subtração 834 menos 8, veja que o que nós fizemos aqui? O que nós fizemos aqui usando essas contas? Nós pegamos a parte não periódica, juntamos com o período e formamos o número 834. Depois subtraímos a parte não periódica, ou seja, menos 8. E resultou em 826. E o denominador, nós escrevemos dois noves para cada elemento do período e um zero para a parte não periódica. Então veja que aqui ficou o 9 para o 3, o 9 para o 4 e o 0 para o 8, que é a parte não periódica. E o numerador nós encontramos juntando a parte não periódica menos a parte... O numerador nós juntamos a parte não periódica com a periódica, formando o número 834, menos o 8, que é a parte não periódica. Então vamos aqui fazer esse outro exemplo para ver se a gente vai chegar nessa mesma conclusão, né? Só que aqui eu vou fazer novamente, vamos chamar aqui de x a nossa fração geratriz. Vamos chamar aqui de x. Dizer que a nossa fração geratriz que gerou essa dízima 0,32777 foi esse x. Então veja o que mudou desse exemplo 4 para o exemplo 3. A parte não periódica aqui era formada apenas por um algarismo, aqui é formado por 2. Então o procedimento que eu vou adotar aqui vai ser o mesmo, só que eu vou multiplicar essa equação 1, eu vou multiplicar por 100. Eu tenho aqui, por que eu vou multiplicar por 100? Entenda, porque a parte não periódica tem 2 algarismos. Então, quando eu multiplicar por 100, eu já vou separar a parte não periódica. Então, x multiplicado por 100 vai ficar 100x, igual, esse valor por 100 vai ficar 32,777 infinito. Então, a minha equação 2, eu tenho esse valor, 100x igual a 32,777. Então, a parte periódica é formada apenas por um algarismo. Então, eu vou pegar essa equação 2 e vou multiplicar ela apenas por 10. A outra aqui anterior eu multipliquei por 100 porque a parte periódica tinha 2 algarismos, né? Então, aqui eu vou multiplicar apenas por 10. Então, vai ficar aqui a equação 3, ela vai ficar 10, 100 multiplicado por 10 dá 1000, vai ficar 1000x igual, esse valor multiplicado por 10, a vírgula vai andar uma casa para a direita, então fica 327,777 infinito. Então aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair essa equação 2 da terceira. Então, eu vou fazer aqui 1000x igual a 327,777 infinito menos 100. Menos 100x, que é igual a 32,777 infinito. Então, subtraindo uma da outra, eu tenho 1000 menos 100. 1000 menos 100 dá 900, que é 900x. Esse valor aqui, menos ele mesmo, né, dá 0. Aí eu tenho aqui 7 menos 2, 5. 12
menos 3, 12 menos 3, 9, né? 12 menos 3, 9. E aqui eu tenho 2. Então eu tenho 295 mais 32, 7, 9 e 3, 12 vai 1, 327. Então eu tenho 295 sobre 295, então vamos continuar. O valor do x é igual a 295 dividido, né? Seria eu dividir aqui por 900, dividido por 900. Então você pode pegar a calculadora novamente e fazer 295 dividido por 900. Nessa divisão você vai encontrar aquele número, ó, 0,32777 infinito. Então, o que a gente vai concluir daqui? Veja que para formar a dízima periódica composta, a gente vai juntar. Veja que aqui, ó, nessa subtração, nós juntamos a parte não periódica e a parte periódica e resultou no número 327. Está aqui ele, ó, 327. E nós subtraímos da parte periódica, que foi o 32. Ó. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar a parte não periódica e a parte periódica, juntar e formar um número. E vamos subtrair esse número da parte não periódica. E o denominador, você escreve um 0 para cada algarismo do período. Desculpa, você escreve um 9, está aqui ele. O período aqui é formado apenas pelo algarismo, então eu escrevo um 9. E eu escrevo um 0 para cada algarismo da parte não periódica. Então aqui tem 2 algarismos, eu escrevi 2 zeros. Então a conclusão que a gente vai chegar é essa. Ou seja, vamos aqui agora, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, ver se você vai entender. Você encontrou aqui, em algum momento aí do estudo de vocês, essa dízima formada por 0,35, 35, 35 infinito. Sem fazer muita conta, basta que você escreva 35 sobre 99. Acabou a conta, né? Vamos aqui outro exemplo. Você tem um número 0,333 infinito. Qual é a fração que resultou nessa dízima? É 3 nono. Você escreve o 3 e bota o 0 no denominador. Aqui também eu poderia simplificar e dizer 1/3, né? Também. São uma dízima periódica simples. E quando for dízima composta, usando o que nós já fizemos anteriormente, você tem uma dízima composta 0,5, aí aqui tem 6, 6, 6 infinito. O que eu vou ter que fazer aqui? Vamos lembrar, eu vou encontrar uma fração juntando a parte não periódica e a parte periódica. Então vai ser, juntando esses aqui, vai dar 56, menos a parte não periódica, que é o 5. E o denominador, eu vou escrever um 9 para cada algarismo do período. Como o período aqui é formado apenas por um algarismo, eu boto aqui um 9. E a parte não periódica eu boto 0. Então aqui vai ficar esse 6, que é a parte periódica, eu escrevi um 9, e a parte não periódica, só um algarismo, eu escrevi um 0. E o numerador, eu juntei os 50, fiz 56 menos 5. Então 56 menos 5 dá 51, 51 sobre 90. Usando a calculadora aí também, vocês podem verificar, né? Calcula aí 51 dividido por 90, que você vai encontrar exatamente essa dízima 0,5666 infinito. Então fica aqui essas explicações para vocês que possam aí ajudar no entendimento dessas questões relacionadas a encontrar geratriz de dízima periódica, ok?